Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou fonoaudióloga há 33 anos. Fiz esse canal para passar conteúdo sobre a nossa área e também sobre temas afins que se conectam com a nossa área. Se você gostou do conteúdo, peço que deem o seu like e se inscrevam no canal. Não custa nada, né? Se você é fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, ortodontista, professor de sala especial, pai ou mãe e quiser dar o seu depoimento ou divulgar o seu trabalho em vídeo nesse canal, envie um e-mail para contatocanal01@yahoo.com, que eu vou deixar na descrição desse vídeo e por lá conversaremos sobre isso, ok? Também temos uma playlist especial de cursos online, onde eu mesma seleciono criteriosamente os melhores para nos capacitarmos e ampliarmos os nossos conhecimentos sem sair de casa, para você estudar no seu tempo e sem gastos desnecessários. Se você procura algum curso que não se encontra na playlist, deixe nos comentários ou me envie um e-mail que eu vou achar o melhor para você. Bom, eu gostaria de começar esse vídeo com a definição de pneumonia. A pneumonia é uma infecção pulmonar com várias causas potenciais diferentes. Pode ser causada por um vírus, bactéria ou, menos comumente, por um agente fúngico. Os sintomas incluem tosse, aumento da produção de escarro, febre, dificuldade para respirar, dor no peito e, às vezes, níveis alterados de consciência nas pneumonias mais graves. O que está realmente acontecendo nos pulmões é que os espaços alveolares estão ficando inflamados e cheios de líquido. Pensando na anatomia e na fisiologia, você vai se lembrar de que os brônquios se dividem em bronquíolos e o ponto final que segue os bronquíolos são os sacos alveolares. São esses sacos ou espaços que ficam inflamados na pneumonia. Pneumonia é uma infecção dos espaços alveolares. O epitélio começa a engrossar, a produção de surfactante é reduzida, a frequência respiratória aumenta porque a troca de ar não está ocorrendo de forma tão eficiente. E o material infeccioso começa a se acumular não apenas nos espaços alveolares, mas nos espaços aéreos em geral. Se a pneumonia está progredindo e não está sendo tratada ou não responde ao tratamento, esse infiltrado cresce e a área de superfície para a troca gasosa começa a diminuir. Não é um diagnóstico mais fácil de fazer. Os médicos geralmente fazem um diagnóstico de pneumonia com base em uma revisão da história, os sinais e sintomas clínicos que mencionei e uma radiografia de tórax. Mas isso está longe de ser uma ciência perfeita. Como fonoaudiólogos, quando lemos os relatórios de radiografia de tórax, às vezes é difícil dizer exatamente o que está acontecendo. Às vezes é difícil entender a terminologia que os radiologistas usam, então eu pensei que poderia ser útil discutir algumas das terminologias usadas ao revisar uma radiografia de tórax. Se você vir os termos densidade, opacidade, consolidação ou infiltrado, o radiologista está indicando que está vendo alguns preenchimentos dos espaços aéreos. Pode ser fluido, pode ser bactéria, pode ser glóbulos brancos. Não podemos dizer a partir de uma radiografia de tórax, mas esses termos estão nos dizendo que algo está nos espaços aéreos. Qualquer um desses termos pode estar associado a uma pneumonia. Você pode ver também o termo atelectasia. Esse termo está se referindo ao colapso alveolar e, portanto, a uma subsequente perda de volume pulmonar. Isso também é frequentemente associado à pneumonia.
O termo edema sugere que há líquido. Você pode ver fluido nos espaços alveolares. Efusão significa que há líquido na cavidade pleural. Edema e derrame geralmente não estão associados à pneumonia. Esses são mais propensos a estar associados à insuficiência cardíaca congestiva ou outros distúrbios pulmonares. Uma vez feito o diagnóstico da pneumonia, o médico geralmente a trata com antibióticos. Eles tentam prescrever antibióticos com base na causa da pneumonia ou no que acreditam ser a causa da pneumonia, o que nem sempre é claro. Alguns pacientes podem precisar de oxigênio, porque pode haver uma perda significativa de espaço aéreo nos pulmões. A respiração pode ser muito difícil para pacientes com pneumonia, às vezes, E pode haver tratamentos de terapia respiratória e também pode haver administração de fluidos. É claro que a pneumonia é um problema sério, mas é importante lembrar que nem todas as pneumonias são pneumonias de aspiração, e a pneumonia não é a única consequência potencial da aspiração. Aqueles de nós que trabalham na área da saúde, às vezes carregam o fardo dessas pessoas com pneumonias. Primeiro, temos que determinar se a pneumonia do paciente foi de fato causada por aspiração, porque há uma série de coisas que podem causar pneumonia. Também temos que ampliar o nosso alvo para pensar em algumas das outras consequências da aspiração. Em outras palavras, só porque uma pessoa não tem pneumonia, não significa que não haja consequências para a aspiração. Eu vou falar agora alguns dos diferentes tipos de pneumonias. Não há acordo na comunidade médica, entre os médicos ou na literatura, sobre como usar termos como pneumonia adquirida na comunidade, adquirida na assistência médica ou pneumonia por aspiração nosocomial. Mas eu vou fazer aqui o meu melhor para dividir essas pneumonias em categorias e falar sobre como isso, como na terminologia pode ser usada por pessoas diferentes. Então eu vou falar agora sobre a pneumonia adquirida na comunidade. O termo pneumonia adquirida na comunidade é geralmente usado em referência a uma pneumonia viral. Geralmente são pneumonias que começam com algum tipo de doença viral e progridem para uma infecção pulmonar mais grave. Pessoas com doença pulmonar subjacentes, fumantes de cigarro, idosas ou que usam inibidoras da bomba de prótons, correm maior risco de pneumonias adquiridas na comunidade. No entanto, qualquer pessoa pode ter uma pneumonia adquirida na comunidade. Para alguém que define pneumonias com base no patógeno, é mais provável que a pneumonia adquirida na comunidade seja uma pneumonia viral. Você precisa saber, porém, que algumas pessoas, médicos, fisioterapeutas, não definem pneumonia com base no patógeno, mas em onde o paciente estava quando adoeceu, ou seja, onde eles estavam quando foram expostos ao que quer que tenha causado essa pneumonia. Você pode ter um paciente de saúde domiciliar com o qual está trabalhando que tem um problema conhecido de deglutição e está com pneumonia e está pensando assim: acho que isso pode estar relacionado à aspiração. Outra pessoa pode dizer assim: não, essa é uma pneumonia adquirida na comunidade. A pessoa estava na comunidade quando ficou doente. Então, você tem que saber quem está usando os termos e como eles estão usando. Depois, a pneumonia nosocomial. Ela também é chamada de pneumonia adquirida nos cuidados de saúde, associada aos cuidados de saúde ou associada ao hospital. Se você é alguém que define pneumonia com base no patógeno, essas são pneumonias bacterianas. Estas são geralmente infecções
por estafilococos, às vezes devido a Staphylococcus aureus, que ela é resistente à meticilina. Existem bactérias em ambientes de saúde, e se você juntar pessoas não saudáveis em um lugar onde há muitas bactérias, as pessoas adoecem. Se você está entubado, dependente de leito, idoso, fraco ou debilitado, certamente corre um risco maior. Mas também há pessoas que definem pneumonia nosocomial ou pneumonia associada ao hospital com base onde o paciente estava. Você pode ter um paciente em um hospital que teve um derrame há alguns dias e agora tem uma nova disfagia e pneumonia. Aí você pensa, isso pode estar relacionado à aspiração. Outra pessoa diz, não, isso é uma pneumonia nosocomial. Ela estava no hospital quando adoeceu. E para complicar ainda mais as coisas, também estamos começando a ver termos como pneumonia aspirativa adquirida na comunidade e pneumonia aspirativa nosocomial. Então, novamente, é importante saber como as pessoas ao seu redor, os médicos, os terapeutas respiratórios estão usando esses termos para que todos falem a mesma língua. Há também um subgrupo de pneumonias nosocomiais chamado pneumonias associadas ao ventilador, porque as pessoas dependentes do ventilador certamente correm alto risco. Quanto mais tempo você estiver no respiradouro, maior será o risco. Se você está sendo alimentado por sonda ou tem doença de refluxo conhecida, o seu risco é maior. Se você não estiver acordado e alerta, ou tiver uma pontuação na escala de coma inferior a 9, seu risco também é maior. Dentro de 24 a 48 horas após a abertura do tubo estéreo, ele está coberto de bactérias, fazendo o nosso melhor para manter tudo o mais limpo possível, mas existem muitas bactérias no mundo e elas são atraídas para lugares quentes e úmidos, como vias aéreas, tubos de traqueostomia, tubos de ventilação, tubos de gastrostomia e esse tipo de coisa. E de onde vem toda essa bactéria? Parte disso está apenas no ar, em nossos ambientes de saúde. Provavelmente é melhor não pensar muito sobre isso ou você não vai sair do carro pela manhã. Mas o fato é que existem muitas bactérias em ambientes de saúde. Parte dela vem da boca dos pacientes. Todos nós temos bactérias na boca e se não fizermos um bom trabalho para nos livrarmos delas regularmente, elas migram para o tubo. Parte dela está no estômago dos pacientes. Todos nós temos bactérias em nossos estômagos, a maioria das quais serve a um propósito muito importante em termos de digestão. Há pessoas que estão fazendo refluxo de material que contém bactérias estomacais e que podem ser aspiradas ou migrar para a tubulação. E para complicar as coisas, também estamos começando a ver o termo pneumonia associada ao acidente vascular cerebral. Sabemos que há uma alta incidência de pneumonia em pacientes com AVC e geralmente acredita-se que esteja relacionada à aspiração. Mas essa pode não ser uma explicação tão completa. Quando comparamos pacientes com disfagia em geral com pacientes com AVE com disfagia, pacientes que apresentam disfagia relacionada ao AVE, apresentam maior incidência de pneumonia. Existe algo especial em sua disfagia que nos faz aspirar com mais frequência. Sabemos também que a maioria das pneumonias em pacientes que sofrem AVC ocorre nas fases agudas durante os primeiros dias e semanas, ou seja, na presença de déficit neurológico máximo. Tudo isso levanta a questão: há algo mais acontecendo? Não se trata apenas de uma aspiração simples. Essa ideia de pneumonia
associada a acidente vascular cerebral pode ser multifatorial. Pode haver alguma aspiração acontecendo relacionada a uma nova disfagia, mas também sabemos que a imunodepressão geralmente acompanha um novo derrame. Portanto, mesmo uma pequena quantidade de aspiração pode ter maior probabilidade de resultar em doença em pacientes com AVC, em comparação com pacientes com disfagia não relacionada ao AVC, porque o seu sistema imunológico está mais comprometido, principalmente nos primeiros dias do AVC. Há também alguma excitotoxicidade neural, que ocorre quando os pacientes com AVC estão doentes, principalmente se tiverem febre. A febre parece ter potencial para piorar o déficit neurológico, para piorar os efeitos do AVC. A flora oral, as bactérias da boca, é diferente após um acidente vascular cerebral. Há um aumento da colonização em geral, provavelmente relacionada à imunossupressão. Há também mudanças no tipo de bactéria. O tipo de bactéria que os pacientes com novo derrame têm na boca é muito mais virulento, portanto, se aspirado, é muito mais provável que resulte em doença. Finalmente, há a pneumonia aspirativa, que surge como resultado da aspiração de alimentos, secreções, líquidos ou conteúdo gástrico. A aspiração de refluxo é uma causa importante e frequente de pneumonia aspirativa. Muitas pneumonias aspirativas são causadas não pela aspiração de alimentos e líquidos, mas pela aspiração de material refluído. Os patógenos envolvidos aqui são frequentemente polimicrobianos. Há mais de um tipo de vírus em nossas secreções orais, no material refluído ou no alimento ou líquido que podemos ter aspirado. Por isso, é mais difícil identificar um único patógeno nas pneumonias aspirativas. Não podemos usar radiografias de tórax para diferenciar os tipos de pneumonias. Nenhum radiologista pode olhar para uma radiografia de tórax e dizer: olha isso foi adquirido na comunidade, ou isso é claramente aspiração. Mas o que os médicos estão procurando são infiltrados nas porções dos pulmões que dependem da gravidade, porque a gravidade vai levar o material aspirado o mais baixo possível. É por isso que as pneumonias do lobo inferior são mais suspeitas de aspiração. Quanto ao lado direito versus esquerdo, sendo mais suspeitos de aspiração, isso geralmente não acontece, tá? Não há evidências para apoiar que um lado ou outro possa ter mais ou menos probabilidade de estar relacionado à aspiração. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.